A paz de Deus a todas as nações, em nome de Jesus. Hoje eu, Sandro Pedro, estou aqui para falar a profecia de Deus sobre o abominável da desolação. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus fala: a grande tribulação. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas roupas, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Disse Jesus, aqui em Mateus 24, 15 em diante, que esse abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, que realmente é o anticristo, que é o falso profeta, Deus fala ali em Daniel, no livro de Daniel, que esse anticristo, que significa contra Cristo ou falso profeta, ele estaria com a lei de Deus, com ele, mas na verdade usaria de engano. Isso é, a lei de Deus com ele, mas ensinando as nações a não cumprirem a palavra de Deus. Então vamos ver a profecia sobre esse abominável da desolação, que é um falso profeta que está com a Sagrada Escritura com ele, mas usa de engano, e tem autoridade sobre todas as nações. Vamos ver ali em Daniel, capítulo 7, que fala sobre o quarto animal, que significa o reinado do anticristo, o reinado do falso sacerdote, que ensina as nações do mundo inteiro a não cumprir os ensinamentos de Jesus. Então vamos aqui em Daniel, capítulo 7, versículos de 1:28, que fala sobre o quarto animal, que é o reinado do anticristo, que significa contra Cristo, ou falso profeta, falso sacerdote. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões vieram à sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel, na minha visão da noite, eu olhei e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eu, Daniel, continuei olhando e vi o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito, levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando e vi outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso continuei olhando nas visões da noite e vi o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos, como os olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. Eu, Daniel, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha do chifre. Estive olhando
Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Os santos do Altíssimo, porém, receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os reinos, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as unhas de bronze, o animal que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subia, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com arrogância e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse-me ele, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e pisará os pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei de Deus. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. O tribunal, porém, se assentará em juízo, ele tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Assim findou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Estamos com 7 minutos e 52 segundos de vídeo. Esse quarto animal é o reinado do anticristo. Ele é o mesmo. As duas bestas de Apocalipse, capítulos de 13, versículos de 1 a 18, é esse mesmo animal, o mesmo quarto animal do livro de Daniel, que citou Jesus. Essas duas bestas, ali de Apocalipse, capítulo 13, versículos de 1 a 18, é o mesmo reinado do anticristo. Está se referindo ao mesmo quarto animal do livro de Daniel, que eu acabei de ler. E também o falso profeta de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Esse falso profeta, que a palavra de Deus diz que esse falso profeta, que é um sacerdote falso, que reina sobre todos os países, fará todas as nações do mundo adorar a outro falso profeta. E como disse Jesus, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Vamos ver. Porque ali, em Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 18, fala de... Em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, fala de 2 chifres parecendo cordeiro, mas fala como o dragão. Parece santo diante das nações, mas na verdade ensina ensinamentos pagãos, contrário aos ensinamentos de Jesus. Por isso são 2 chifres, 2 falsos sacerdotes, que parecem santo às nações, mas na verdade falam como dragão porque ensinam mentiras. Como diz ali em Apocalipse 13,
essa segunda besta exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, fazendo que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Como disse Jesus, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então vamos aqui dar uma lida em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, que fala sobre o falso profeta, que também é o quarto animal do livro de Daniel, que se refere ao anticristo. O falso profeta é o próprio anticristo. O que está com a Sagrada Escritura com ele, porque diz que ele cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. Apesar da aliança sagrada de Deus com ele, usará de engano e terá autoridade sobre todas as nações, como diz ali em Apocalipse 13. As duas bestas de Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 18, é o mesmo quarto animal do livro de Daniel, que se refere ao reinado do anticristo, que significa falso profeta, sacerdote falso que está com a Sagrada Escritura com ele, mas usa de engano e tem autoridade sobre todas as nações. Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, onde já será a grande vitória de Cristo, quando Deus e Jesus lançarem esse falso sacerdote, esse falso profeta, no lago de fogo e enxofre, vivos. E também a besta, que também é um falso profeta quando estava vivo. E que Deus permitirá que ressuscite nesses últimos dias. Deus permitirá que ressuscite a primeira besta de Apocalipse 13. Como diz ali em Apocalipse 13, Deus fala que a segunda besta, que é os 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falam como dragão, essa segunda besta, que também faz parte do quarto animal, é o quarto animal do livro de Daniel. Deus diz que essa segunda besta faz que todas as nações adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Exerce essa segunda besta, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, fazendo que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Esse é o quarto animal do livro de Daniel, como citou Jesus. Então vamos ver a parte que quando Jesus e Deus vão jogar o falso profeta, que é a segunda besta, juntamente com a primeira besta, quando Deus e Jesus jogarem eles vivos no lago de fogo. Então, Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Então vamos ver antes, Apocalipse capítulo 19, versículos de 17 a 21. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, que são presidentes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra. A besta é falso profeta ou anticristo, é tudo igual. E vi a besta e os presidentes da terra. Quando se refere aos reis da terra, está se referindo aos presidentes da terra. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo, que é Jesus, e o seu exército. E a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, que é Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Como diz a palavra de Deus, Deus vai secar o rio Eufrates
para que passem os reis, exércitos e mais exércitos, e que vão em direção a Israel, no lugar chamado Armagedon. Quando Jesus fala ali em Mateus 24:15, Mateus 24:15, é porque isso já aconteceu, o rio Eufrates já secou, e todas as nações do mundo irão contra Israel, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, esse falso sacerdote que tem autoridade sobre todas as nações, também tem autoridade sobre os reis da terra, sobre os poderes bélicos, sobre os seus armamentos. Então, quando Jesus fala em Mateus 24:15, portanto, quando virdes que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, que ele entenda, quando essas nações fortemente armadas, juntamente com o falso profeta, estarem ali acampado contra Israel. Por isso que Jesus fala, portanto, quando virdes que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, que ele entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas roupas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, aqui, agora são 17 minutos e 13 segundos de vídeo. Eu, Sandro Pedro, estou aqui para falar, pelo Espírito Santo de Deus, que o quarto animal do livro de Daniel 7 é o reinado do anticristo. E é o mesmo que Jesus está citando, o abominável da desolação, o mesmo de Mateus. Jesus está citando sobre o abominável da desolação em Mateus 24:15, é o mesmo quarto animal. E Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 20, também está se referindo ao quarto animal. E Apocalipse capítulos 13, versículos de 1 a 18, que está se referindo às duas bestas, se refere também ao quarto animal, que é o reinado do anticristo, que devorará toda a terra, porque é um falso profeta, que a Sagrada Escritura com ele, mas reina sobre os presidentes da terra. Só que, como a palavra de Deus diz, ali no Armagedon, Deus vai falar para as aves do céu como a carne de presidentes, de poderosos, de pobres, de escravos, de livres, que vai comer a carne daqueles que não querem servir a Cristo no fim dos tempos. Quando Israel estiver cercado por todas as nações do mundo, então, depois disso, Jesus virá perante as nuvens e destruirá todos aqueles que não querem servir a Cristo. Deus abençoe a todas as nações. Estou encerrando o vídeo agora com 18 minutos e 57 segundos.